avaliações, Olá, mulheres ou homens transgêneros levam vantagem nos esportes ou a disputa é equilibrada? O programa em discussão está no ar para debater este tema. Eu converso com o advogado Francisco Tadeu. Também com a gente o Dr. João Borzino, ele é médico sexólogo. Jaime Ocampo, preparador físico. E também o Dr. José Marcelo Natividade, é endocrinologista. Obrigado pela presença de todos, um bom time aqui para a gente poder abordar bastante este assunto, mas eu vou conversar primeiro com o Dr. Francisco, que assessora o deputado Altair, né, do PRB aqui, da Assembleia Legislativa, e que tem um projeto nesse aspecto. Ele prometeu participar aqui com a gente no segundo bloco, mas eu gostaria que o senhor adiantasse também um pouco sobre esta questão nos aspectos jurídicos, né? A gente abriu aqui falando da questão dos transgêneros. Daqui a pouquinho eu vou passar para o Dr. João para definir com bastante correção o que é um transgênero, não, para a gente definir. Mas primeiro essa questão jurídica, doutor. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. Veja só, juridicamente, constitucionalmente, o projeto tem total embasamento. Por quê? A Constituição Federal assegura, no inciso 9º do artigo 24, que os estados têm competência para legislar sobre desporto, ou seja, sobre esporte, sobre lazer. Então, o estado de São Paulo tem total competência jurídica para isso. Além disso, ainda do ponto de vista formal, legislativo, ainda o parágrafo 2º do artigo 24 estabelece que, não havendo lei federal ou lei nacional regulando o assunto, os estados têm competência legislativa plena. Então, o deputado Altair, na competência constitucional, deu entrada nesse projeto de lei 346, aproveitando, sim, esse espaço constitucional para regulamentar essa questão esportiva que estava num vácuo jurídico, assim, digamos. Eu fiz a abertura, doutor, mas eu não expliquei exatamente o que é o projeto. Então, o senhor falou da competência, se é competente ou não, mas vamos falar do projeto que o senhor citou aqui, o 346 de 2019. O que diz lá, já logo no artigo 1º? O sexo biológico será o único critério definidor do gênero dos competidores em partidas esportivas oficiais no Estado de São Paulo. Ou seja, no Estado, porque a competência da Assembleia é para o Estado. Mas a definição é do sexo biológico, né? O critério definidor de gênero. Então, vou passar aqui a palavra ao Dr. João Borzino. Obrigado também pela sua presença, viu, doutor? É um prazer. Preciso explicar a questão a questão do sexo biológico e também a questão do gênero. Qual é a diferença? A gente tem que entender que água e óleo não podem se misturar. A gente tem que ter uma visão bastante fisiologista da história, porque uma coisa é o transgênero, que é o indivíduo que não se sente confortável com o gênero determinado ao nascimento dele ou ao sexo genital dele. Uhum. Ele entra em conflito com isso, por características próprias, etc. e tal, e o sexo genético, que é aquele que define a sua forma física, aonde vai ter maior deposição de músculo, gordura, tamanho, peso, características daquele sexo, certo? Então, nós temos dois sexos, masculino e feminino, definidos geneticamente. Agora, outra coisa é um problema social ligado ao gênero, onde o indivíduo entra em conflito com aquilo como ele se sente, homem ou mulher, diante do que o corpo é dele, homem ou mulher, nessa significância. Agora, quando ele se sente, por exemplo, nasceu biologicamente homem, mas se sente uma mulher, então aí ele pode ter as várias tendências, enfim, né? Pode continuar como homem, se vestir como homem, como mulher, enfim. Mas o sexo vai continuar sempre o mesmo. Mas se ele se sentir uma mulher e ele fizer uso, por exemplo, de um tratamento hormonal, isso não vai alterar também a constituição, a compleição física? Então, já que ele pensa também como mulher, já não pensa nem mais como... Está no corpo masculino, isso, mas pensa como uma mulher, quer ser uma mulher, faz implantes, enfim, né? Sim, sim. A medicina, a ciência, ela não é tão poderosa a esse ponto de transformar algo que de nascimento, que geneticamente já está predeterminado, em algo diferente. Nós não conseguimos mudar o gene que expressa isso, já está expresso. Ele já cresceu, ele já tomou aquele tamanho, já tomou aquela forma, etc. e tal. O que a medicina consegue fazer, o que a ciência consegue fazer hoje,
é diminuir o sofrimento psíquico desse indivíduo diante de como ele se sente morfologicamente. Quando ele se olha no espelho, o que ele está vendo. Então, assim, e outra coisa importante a gente deixar bem claro, é um espectro, ou seja, um não é igual ao outro. Alguns querem preservar os seus testículos, os seus genitais, outros não. Outros querem a mudança completa, outros querem... Então, tem um espectro muito grande até você chegar num indivíduo que fosse um cérebro feminino, absolutamente feminino, preso num corpo masculino. Então, quando você fala num transgênero, por exemplo, de um homem que quis se transformar numa mulher porque se sente mulher, a medicina consegue ajudar a ele a ser um homem modificado, mas nunca uma mulher, porque mulher é aquela que nasceu biologicamente mulher. Entendi. Então nós ajudamos esse sofrimento, porque não temos que ter preconceito, tem que ter inclusão, tem que ter todo o tipo de... Isso é feito por uma equipe multiprofissional, né? Onde, e polimodal, que a gente diz, onde a gente vai ajudar esse indivíduo a sofrer menos diante do que ele se sente. Agora, o que ele sente não é o reflexo exato do que o corpo dele manifesta. Ou seja, tamanho, peso, capacidade respiratória e ventilatória, tamanho do coração, né? Capacidade cardíaca, capacidade de desenvolvimento muscular, tudo isso já está determinado no período de crescimento dele. Ele já é, como a gente está dizendo nesse caso, de homem para mulher, ele já é um homem modificado. Este cérebro, inclusive, quando a gente vai para a neurociência e a gente vai pensar na configuração cerebral, que já lá desde o útero da mãe, o indivíduo já sofreu a ação da testosterona ou não da testosterona em certos centros cerebrais dele, transformam ele a ter características de raciocínio mais masculino ou mais feminino, o que muda também a capacidade estratégica dele enxergar o mundo, a forma como ele interpreta o mundo. Entendi. Doutor Marcelo Natividade, que é endocrinologista, eu falo com o senhor que quando a gente fala em endocrinologista, a gente tem que falar de hormônio também. Claro, porque... quase sempre, né? Quando o doutor João falou aqui da testosterona, né? Qual é a importância da testosterona quando se fala em sexo, na biologia? Não, ela é muito importante, né? Ela que vai determinar todas as nossas características sexuais secundárias, né? No homem, nós temos um aporte muito maior de testosterona. E isso se reflete não só na massa muscular, na massa óssea, não é? De como nós vemos o mundo, não é? Na agressividade, etc. e tal. A mulher também produz testosterona, tanto pelos ovários quanto pela suprarrenal, mas são em quantidades menores, né? Eu acho que essa questão de homem versus mulher tem dois departamentos, dois setores. Tem um que é a questão hormonal e depois tem a questão estrutural, né, de formação óssea, né? Você tem as mulheres, por exemplo, ela tem um tronco um pouco mais comprido e as pernas um pouco mais curtas. Então ela tem um centro de gravidade mais baixo. Então, com esse centro de gravidade mais baixo, ela é melhor, por exemplo, para alguns tipos de esporte. Por exemplo, maratonas de longa distância, ela é melhor porque as pernas são mais leves, o tronco fica mais para cima da água. Por ter um depósito de gordura um pouco maior, ela flutua mais. Mas noutras atividades esportivas, ela vai tomar desvantagem, não é? Então, por exemplo, você vai pegar esta mulher numa corrida, por exemplo. Ela vai tomar desvantagem, porque ela tem um centro de gravidade menor, isso comparando com o homem, né, correndo os dois. Então, na corrida de longa distância, ela vai tomar uma certa desvantagem, porque ela tem menor velocidade e menor explosão. Então, isso você não dá para apenas modificar isso dando hormônio para ele ou para ela, entendeu? A parte estrutural já está lá, como ele começou. Mas tem uma idade que se desenvolve mais? Ou esta legislação que nós colocamos aqui do deputado Altair, ela é via de regra para todas as pessoas? Sim. Definir como o sexo, a questão de poder participar de uma competição, se é de homens entre homens, de mulheres entre mulheres. Mas até, por exemplo, uma criança com 10 anos que participa de alguma atividade, essa testosterona já também teria o desenvolvimento?
Não, mas tem ao nascimento, já tem aquele código genético, né? E outra, acho que tem uma outra observação a ser feita, que seriam aquelas pessoas que ela tem os dois sexos, hermafroditas. Então ela tem tanto testosterona quanto estrogênio. Esses pacientes, eles se comportam também diferentes, tanto do homem, não é isso? Como da mulher. Então ele está ali no meio, né? Mas se pegar esse paciente, que ele é assim, que em termos hormonais, vamos dizer assim, parte dele é feminino, parte é masculino, se pegar esse paciente, ele vai também estar diferenciando em relação ao homem, 100%, né, biologicamente falando, e a mulher também. Então, claro que existem diferenças, sim. Existem diferenças. Então, o senhor citou o nome, como é que é o que participa, que tem os dois? As duas características? São aqueles pacientes, né, que você tem tanto ovário, quanto você tem a parte de como é que é o testículo. nome que você falou? É hermafrodita. O hermafrodita, então. Não é? Porque, assim, às vezes, antigamente a gente colocava assim como... É claro que o hermafrodita, percentualmente, é um percentual pequeno, né? Mas se você coloca, por exemplo, doutor, na comunidade transexual, transgênero, já não dá para dizer também que é tão pequena. Isso. E aí, como é que se resolve essa questão, assim, essas pessoas teriam que ter uma competição própria? Então, o doutor estava comentando sobre hermafroditas. É um grupo muito pequeno de pessoas, querendo ou não. É uma anomalia, enfim, os médicos podem explicar muito melhor do que eu. Porém, quando a gente fala de transgêneros ou pessoas que tenham efetivamente uma distrofia de gênero, nós estamos nos referindo sim a um grupo muito pequeno de pessoas, se a gente parar e pensar nos critérios médicos para isso. Nos transgêneros? Sim, exatamente. Agora, hermafroditas, os médicos podem explicar ainda melhor, também não é um grupo, não compõe um grupo muito grande. Menor ainda. Entendi. Menor. Agora, Jaime Ocampo, Jaime é treinador, pelo tamanho do braço dele, você já vai ver que ele é treinador. Ele já teve aqui outros programas aqui, a gente brinca bastante, que eu falei, ô Jaime, não tem... Até da outra vez você estava me explicando a questão do treinamento, sim, como é que a gente... Ele falou, não fica treinando em casa sozinho, não, porque, aliás, até brinquei com ele, na minha idade eu já não faço mais treinamento, eu faço fisioterapia. Mas depois o médico já me explicou, você faz a fisioterapia, você está bem organizado, aí você pode treinar à vontade. A gente está falando aqui dessas questões hormonais, enfim, mas existem as questões também para quando você vai treinar uma pessoa, existe uma diferença... Quando a diferença masculina e feminina? Sim, existe. Tanto que nas modalidades esportivas, elas já prevêem essa diferença. Por exemplo, no vôlei, a rede da modalidade feminina é mais baixa do que a da masculina. Por que isso? Sempre que nós nascemos, todos nós nascemos com 7 capacidades físicas, ou seja, são inatas, nascemos com ela. Quais são elas? Força, resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade, equilíbrio e coordenação motora. Nós já nascemos com ela. Podemos treiná-las a virar uma habilidade ou não, mas nascemos com ela. Já geneticamente, o homem leva vantagem em força, em resistência. Por exemplo, na questão da resistência, que foi falar que até o doutor falou da maratona. Em questão cardiorrespiratória, o homem leva uma pequena vantagem. Por quê? Ele tem uma maior concentração de glóbulos vermelhos no sangue. Com uma maior concentração de glóbulo vermelho, o transporte de oxigênio é muito maior. Se o transporte de oxigênio é maior, consequentemente a resistência cardíaca dele vai ser muito maior. Ele vai conseguir correr durante mais tempo do que a mulher. Porém, isso é treinável. A mulher que treinar, ela pode sobrepor ao homem. Só que se o homem também treinar, ele sempre vai estar à frente. Então, assim, quando a gente compara dois indivíduos, tem que ver se a gente está comparando indivíduos treinados, indivíduos não treinados, ou um treinado com outro que não está treinado. E essa é toda a questão, o programa em discussão, deixa eu ver qual a minha câmera, essa daqui, né? É a 2. Programa em discussão está falando justamente sobre essa questão se um atleta transgênero ele disputa em pé de igualdade com o atleta que não é transexual, por exemplo, né? O caso mais icônico que a gente tem no Brasil, acho que é da jogadora Tiffany de vôlei, que joga no Bauru, é isso, Jaime? No time do Bauru e disputa com outras jogadoras femininas, aí teve uma polêmica se ela poderia, se não poderia, enfim, né? Mas quando, Jaime, a gente fala dessa questão das diferenças, elas são muitas, não é o caso de talvez ver caso a caso, porque vamos supor, você pega um jogador
Se um homem, por exemplo, que tiver distinção, comparando homens entre homens, o que tiver uma perna mais fina e um tronco mais elevado, um tronco mais desenvolvido, um peito, ele vai ser o melhor nadador, não vai ser? E aí, se você vai pegar essas diferenças todas entre homens e mulheres, a gente vê às vezes uma foto, eu fui fazer essa pesquisa sobre isso, você vê lá a foto de uma transgênero, lutadora, mais magrinha, e você vê um que eles chamam de cis, que o doutor pode explicar o que é cis, que é hétero. A combinação. É o hétero, né? Cis é o hétero. O sexo coincide com Coincide com o gênero que ele se o gênero reconhece. que ele se reconhece. E aí, com essas variações tantas que a gente tem? Nesse caso das variações, aí o doutor pode até falar melhor que eu. Se a federação esportiva abriu espaço para isso, como que faria? Não daria, por exemplo, então o trans poderá jogar vôlei desde que pese no máximo tantos quilos, tenha densidade muscular tanto, não dá para. Vai estar restringido do mesmo jeito. Hormonioterapia que diz que porém, passar, né? Nesse caso do hormônio, como eu falei, as capacidades inatas, que você nasce com essas 7. O homem já nasce com elas melhoradas do que a mulher. Tirando flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio, que a mulher já pode nascer com essas capacidades muito mais evoluídas, força, resistência, agilidade, velocidade, o homem tem uma carga genética melhor que a mulher nesses quesitos. Sendo assim, imagina, o homem nasceu, até os seus 15, 16 anos, ele teve toda a descarga hormonal masculina, densidade óssea, densidade muscular, força, velocidade, resistência de homem. A partir daí decidiu fazer um tratamento e ele resolve, virar mulher e faz o tratamento hormonal para isso, diminui sua testosterona e fica com uma testosterona equiparada com a da mulher. Só que durante 16 anos ele recebeu a carga de testosterona masculina. Ele já está com uma densidade óssea, a densidade não vai diminuir. O que ele ganhou, ele não vai perder. Até porque ainda está treinando. Se é um atleta, no caso, e vai querer mudar de modalidade, não parou de treinar. E aí, doutor João, como é que faz essa questão da hormonioterapia, que diz que o COI, que é o... Porque vamos só explicar. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, o doutor estava me explicando assim, que é o que faz toda a... que determina as competições internacionais. Ele definiu há alguns anos que pessoas transexuais poderiam participar dessas competições. E aí ele estabeleceu alguns critérios. Um é a hormonioterapia, até tem aqui, parece que é durante 12 meses. Mas o nosso treinador aqui, o Jaime, está dizendo que não faz muita diferença. Faz ou não faz? Porque esse nível de testosterona baixa muito, né? Então, o Jaime está absolutamente correto no que ele está falando, pelo seguinte: primeiro, que a ciência não tem uma acurácia tão grande de conseguir mensurar, depois de tudo transformado, qual é a sua resposta diante a uma taxa de um hormônio hipermetabólico. Ou seja, a testosterona é um hormônio hipermetabólico. Na mulher, ele que tem as características genéticas de mulher que eu estou falando, ele vai ter um tipo de função de aumento de massa muscular, manutenção do sistema cardiovascular, densidade óssea, etc. e tal, como o colega Dr. Marcelo estava explicando também. Só que o número de receptores é diferente, o efeito na mulher é absolutamente diferente do que o efeito no homem. Então, assim, o homem faz mais com menos testosterona. A mulher faz menos com mais testosterona. Entendeu? Seria esse o equilíbrio entre as coisas. Porque nós temos nos órgãos-alvo maior número de receptores de testosterona. Então, com menos testosterona, nós estamos fazendo mais efeitos sobre essa testosterona. E a mulher tem menos receptores de testosterona nos órgãos-alvo. Então, mesmo que ela receba até uma carga maior de testosterona, ela faz menos mágica com essa testosterona, de qualquer forma. Agora, entendi. Agora, Jaime, não tem algumas modalidades que as mulheres têm habilidades que seriam melhores para praticar esportes? E aí, no caso, houvesse uma inversão? Por exemplo, tem algumas modalidades esportivas olímpicas, né? A gente está falando do COI, vamos falar de algumas modalidades olímpicas
que as mulheres se sobressaem ao homem. Ginástica rítmica, nado sincronizado. Sim. Se você colocar 2 homens treinados e 2 mulheres treinadas, as mulheres vão se sobressair. Quantidade de gordura no corpo. A mulher flutua com muito mais facilidade do que o homem. Aquela questão que eu falei das 2 capacidades, 3 capacidades, na verdade, que a mulher pode levar vantagem. Flexibilidade, equilíbrio aqui, e coordenação que eu vou motora. cobrar isso das mulheres. Então, Como é que é e essa- flexibilidade? Flexibilidade, coordenação motora Equilíbrio a gente e sabe o que as mulheres equilíbrio. têm mais. Essas 3, a mulher ela tem vantagem. Que então todas as modalidades onde essas 3 capacidades sobressaem, a mulher vai ter vantagem. Em todas as outras, Entendi. o homem recebe vantagem. Doutor, e aí justificaria o projeto do deputado que trata de definir como única justificativa para uma disputa de uma modalidade esportiva, aqui, ó, o sexo biológico será o único critério definidor do gênero dos competidores em partidas esportivas oficiais do Estado de São Paulo. Isso que ele acabou de dizer justificaria a questão de esse projeto, até inversamente, vamos supor, um transgênero, um transexual, que nasceu com sexo feminino e depois ele optou, aliás, a palavra nunca é opção, né, doutor? Como é que você falou? Orientação, na A verdade. orientação, né, feminino. Aí ele quer participar de uma modalidade esportiva masculina, vamos supor, no futebol. E aí? Mas aí, pelo critério que existiria menos força, poderia, né? Porque assim, se fisiologicamente ele tem menos força... O deputado Altair foi muito feliz nesse projeto de lei, que é o projeto de lei 346 de 2019. Nesse projeto ele estabeleceu como único critério para a definição do gênero dos jogadores, dos competidores, o sexo biológico. Certo. Isso por quê? Porque é a necessidade de que o esporte tenha uma certa paridade entre quem compete. Certo. Não se pode colocar quem tem mais força, quem recebeu mais carga hormonal, quem tem uma estrutura óssea maior, quem tem mais glóbulos vermelhos, quem tem uma oxigenação melhor, para competir com quem tem menos oxigenação, com quem cansa mais em algum exercício de alto rendimento. Isso são os profissionais da ciência que dizem. Agora, se a gente pensar em qualquer inversão ou qualquer tipo de exceção, você vai verificar o seguinte: o esporte preza pela igualdade. E estabelecendo que o critério de nascimento seja o único definidor, a gente não precisa entrar nas discussões do que o COI acha ou do que deixa de achar, porque a gente vai estar prezando pela igualdade entre os competidores. A questão é muito simples e técnica. Então basta garantir a igualdade. Mas e se for... Dama é esporte, não? Xadrez é Então, esporte? não Aí sei. é que é. Bom, Mas ninguém Mas ia passa querer ver. muita força. Ninguém ia querer ver Existem- jogando no Não, mas Gasparotto. veja só. existem 2 tipos de esporte. Não tem cuidado. Existem as modalidades olímpicas e as não olímpicas. Não olímpicas. Eles podem ser considerados um esporte, sim, só que não olímpicos. Não olímpicos. Porque existe equipe, Entendi, existe uma entendi. federação, existe treinador, existe uma equipe, existe competição, é um esporte, é uma modalidade esportiva. Tem outra coisa, e não é só isso como definidor da equidade esportiva. Nós estamos falando também de peso, altura, idade. Isso. Idade, por exemplo. O júnior não joga com o sênior, porque é injusto. Né? A maioria dos júniores vão ter mais potência muscular, mais jovialidade, mais força do que os sêniores. Você tem que estabelecer critérios mínimos de Para que de tenha igualdade. graça a coisa. De paridade. Para paridade, porque senão o paridade, esporte certeza. perdeu. Então vamos colocar o Michael Jordan jogando com o cara do como é que chama? Do Paralímpico. Eu ouvi dizer que a Serena Williams jogou com quem é que sabe? Ela disse que ela jogou com o campeão também e perdeu, né? Eu fiquei sabendo. Olha, se ela jogar comigo, ela vai ganhar. Mas aí é o que ele falou, né? Tem que ter. Então, indivíduos pessoas treinados, indivíduos né? não treinados. Que nem até por causa dessa equidade, existe o antidoping. O antidoping vem para isso. Exatamente. Porque você usa o doping para melhorar alguma capacidade através de hormônio para poder sobressair a outros atletas. Aliás, no caso das mulheres, existe na competição, no doping você verifica a quantidade, no caso das mulheres, como é que é o hormônio que a gente falou? Dos Da testosterona. Testosterona. Testosterona e seus derivados, né? Exatamente. Aí só pensar. Então, que dá tem tamanho vários importância da remédios Metabólicos que vão testosterona. sair, Então vão todos, sair. que é sinal de que ela usou. Tamanho importante. se fosse transferir isso para o antidoping, o caso de um indivíduo que nasceu homem e aí teve a orientação, né, de
ser mulher e virou mulher, fez um tratamento. Pega um atleta homem, dos 20 aos 26 anos, ele usou testosterona, aí ele para de usar com 25, entra para a competição com 28. Diz que se sente mulher. Aí ele faz o antidoping e não deu nada. Mas durante todo o treinamento da vida, ele teve a vantagem do hormônio. É um doping natural. Mas dizem também, eu já li também Ele que... usou de uma Exato. estratégia para, durante 5 anos de treinamento, ele evoluir muito mais do que os seus amigos. Seria um doping camuflado, Um doping um doping camuflado. genético, Se a ou gente qualquer pensar, coisa do tipo. Entendi. Cai no mesmo caso. Recebeu testosterona a vida toda, parou, fez um tratamento para diminuir e está Veja. inserido no esporte. Pois não, doutor. Vamos fazer o inverso. Vamos pegar a seleção brasileira de futebol masculino e vamos pegar uma atleta que parece que... Eu não sou muito fã de futebol, tá, mas eu sei que tem a Marta, né, que é uma excelente jogadora. Será que ela num time masculino, ela conseguiria se sobressair tão bem quanto seus pares? E estão falando de atletas de ponta, do mesmo nível. Provavelmente É o não. caso que a gente citou aqui da Serena, que ela jogou, eu não lembro, exatamente. com o campeão também, e ela perdeu, né? Exatamente. E ela, para o nível das mulheres, ela tem uma musculatura muito desenvolvida. Exatamente. E mesmo Ela- assim, numa competição masculina, ela perdeu. Então, é o caso, né, que a gente está dizendo. Exceções existem. Nós podemos dizer que existem homens mais franzinos que mulheres, etc. e tal, claro. etc. Mas nós não estamos falando das exceções. Nós estamos exatamente colocando a questão de quem vai para de a ponta. ponta e de equalizar isso, que o jogo só tem graça se são pessoas competindo no mesmo nível. E uma colocação que você fez muito importante aí, que todo mundo coloca, que é aquela questão de se pegasse uma criança e desde criança modificasse, ela tirassem os hormônios dela e fizesse isso aí a gente entra numa questão ética muito dura, pois você não pode interferir na puberdade daquela criança e no desenvolvimento muscular, neuropsicomotor do que é algo que é da carga genética dela que vai se desenvolver, né? Porque você quer mexer com a ideia que é o gênero, o sentimento que ela manifesta por ela mesma, porque a maioria dos transgêneros na sua sequência, a gente costuma usar isso muito da minha área de atuação, é psiquiatria, é que na linearidade do acompanhamento do paciente, existe um psiconeurodesenvolvimento acompanhado pelo desenvolvimento físico. Você não pode interferir inibindo uma puberdade, inibindo alguma coisa do tipo com hormônios que podem fazer isso, porque o indivíduo ainda não fechou o ciclo dele, ele está achando que o gênero dele não bate com o sexo de nascimento, etc. e tal. Isso vai se concluir lá no adulto jovem, jamais adiante. Ele vai ter que passar por esses sofrimentos, ele vai ter que passar por esses conflitos, ele vai ter que ter o aporte psíquico para tudo isso, mas nós já sabemos cientificamente, por esse acompanhamento, que entre 98% desses indivíduos que manifestam a disforia de gênero, que é aquele que desde 3, 4, 5 anos de idade fala assim, eu sou ele, mas quero ser chamado de ela, se resolvem como cis ou apenas gays. Não são trans. Entendi. O programa em discussão vai para o rápido intervalo. Eu agradeço desde já a participação aqui do Dr. Francisco, que o senhor me falava antes que o senhor é advogado, mas é especialista na área... Me especializei em Direito Médico e da Saúde, sou mestrando em Biodireito. Médico da Saúde, mestrando em Direito. Muito obrigado pela sua participação. Ele que vai ceder espaço agora para o deputado Altair Moraes, do PRB, que é autor do projeto que a gente comentou aqui no primeiro bloco e vai definir para a gente melhor as diretrizes desse projeto. A gente volta já já. Muito bem, maravilha. Olá, esta edição do programa Em Discussão trata da questão dos transgêneros nas disputas esportivas. Nesse segundo bloco, o deputado Altair Moraes, do PRB, participa aqui com a gente. Muito obrigado, deputado, a gente ter a presença aqui do senhor, porque no primeiro bloco a gente falou justamente um pouco do seu projeto, mas antes eu queria saber, para uma rápida apresentação aí, o senhor já participou de outros programas, da sua atuação no âmbito esportivo também, né? Como é que como é que o senhor vem desse ambiente também? Vim sim, claro. Eu fiquei 10 anos na Seleção Brasileira de Karatê, né?
Eu tive academias, né? Eu fui vice-campeão brasileiro, fui pan-americano, passei 10 anos na seleção brasileira de karatê. Então eu entendo bem do esporte como prática e de alto rendimento. Isso aí, eu passei 10 anos na seleção, a gente já tem uma boa noção. A gente tá velhinho agora, mas ainda dá uma treinada de vez em quando. E aí esse projeto do senhor, que é o 346 de 2019, até vou ler o primeiro artigo aqui para a gente já deixar bem definido: o sexo biológico será o único critério definidor do gênero dos competidores em partidas esportivas oficiais do Estado de São Paulo. Por que esse projeto, deputado? Bom, é simples. Uma pessoa me disse assim, mas isso é muito polêmico. Não, honestamente, eu não vejo polêmica nenhuma nisso. Saber que Y e X, Y é diferente, não tem polêmica nisso. Não tem polêmica nenhuma, mais nenhuma mesmo, zero de polêmica. Agora, o que eu penso é o seguinte, eu creio que o doutor, o preparador físico, o doutor Bozino, todos vocês vão estar aqui, eu penso o seguinte: como é que me despertou isso? Eu vi muita polêmica em relação a uma jogadora de vôlei que tem aqui, que até os 30 anos, competia no masculino, treinando como homem, competindo em times masculinos, todo trabalho físico, entendeu? Com a testosterona lá em cima, e depois dos 30 anos começou a fazer reposição hormonal, fez uma mudança de sexo e passou para o time feminino. Minha opinião como atleta, totalmente injusto. Então, o caso do projeto que me chamou a atenção para criar o projeto, que nós somos precursor, ninguém quis colocar o dedo na ferida. No Brasil todo mundo sabe de casos assim, ninguém quis colocar o dedo. Eu disse, não, vou colocar o dedo. Por quê? Porque é questão de justiça. Não é justo. Eu conversei com uma pessoa que disse assim, deputado, mas e se faz a transição, e se toma hormônios, não muda alguma coisa? Eu disse, não, alguma coisa muda, não muda tudo. Esse é o problema. Né? Muda alguma coisa? Não muda tudo. Não muda tudo. Alguma coisa muda. Não 100%. Se me provar que X, Y e X pode mudar, eu rasgo o projeto, jogo fora e acabou. Eu vou comer o meu cuscuz como eu gosto de comer, meu filho. Não tem problema nenhum, ainda faço ovinho e vou comer o meu cuscuz tranquilo, sem problema nenhum. Mas tem que me provar isso. Hoje, se tiver uma disparidade que seja, o mínimo que tiver, não é justo. Nós sabemos muito bem, você sabe, o doutor sabe disso. Quando a gente fala de esporte, de alto rendimento, nós estamos falando de milésimo de diferença. Totalmente. Concorda comigo? Não é verdade? Totalmente. Milésimos. Algo que eu tenho a mais já é injusto. Então vamos acabar com tudo. Acaba com categoria, acaba com sênior, com júnior, com master. Então não precisa. Então não é questão de homofobia, de transfobia, da bia que for. Não é nada disso. É questão de justiça, principalmente no esporte. Deputado, o seu assessor esteve aqui no primeiro bloco, ele explicou um pouco como se funciona juridicamente, mas eu queria que o senhor aproveitasse também para explicar. O COI hoje é uma orientação que ele dá, né? Exatamente. E aí as federações podem ou não utilizar. Como é que é essa questão? Por exemplo, essa lei uma vez passada aqui em São Paulo, vamos pegar um jogador que joga em determinado time, aí ele vai jogar em Minas. Aí, se lá não tem a lei, ele poderia jogar. Problema de Minas, eu me responsabilizo por São Paulo, sou deputado de São Paulo. A lei aqui, passando aqui, não joga. Para os jogos internos. De São Paulo. Teria que ter um avanço posteriormente para... Já existe 8 estados que protocolaram o nosso projeto. 8. Depois que a gente protocolou, que começaram a fomentar, a falar e tal, 8 estados já protocolaram o projeto e tem mais 4 deputados que me ligaram falando, deputado, gostei do seu projeto, acho viável, acho justo, é questão de justiça, eu posso protocolar aqui, vai em frente. Entendi. Entendeu? Porque é como você falou, para pensar. Aprovou aqui em São Paulo, tudo bem, mas tem outros estados, então vai ter injustiça em outros estados. Seria bom que todos os deputados protocolassem em todos os estados, entendeu? Porque, torna a dizer, questão de justiça. Você falou uma questão de justiça e também uma questão assim, todos têm direito a praticar o esporte. Como é que ficaria a questão dos transexuais, por exemplo? Teria que ter um time só para eles ou enfim, uma disputa específica? Isso, só uma coisa para deixar bem claro, tá? Eu não posso tirar o direito de uma pessoa para dar para outra. Se a gente for partir para o lado de direito, agora já o advogado, o meu assessor estava aqui, o doutor Francisco, pode falar melhor que eu, mas eu não sou nenhum burro em relação a isso. Eu não posso tirar o direito de alguém para dar para outro. As mulheres tiveram o direito de jogar
Você sabe muito bem disso. conquista. Mais de 50 anos ficou de fora de uma Olimpíada. As mulheres não tinham direito em Roma, você sabe muito bem. Na Grécia, quando começou, os homens competiam, não sei se você sabia, mas eles competiam sem roupa. Sabia disso, Bozinho? Sim. Isso é classe. Gostavam de competir. Era nu, a coisa era nua. E as mulheres... elas se fantasiavam de homem para poder competir escondidas. Olha que coisa forte E foi uma conquista das mulheres, ter a modalidade feminina. Foi uma conquista delas. Meu Deus do céu! Nada mais que justo também. Meu entendo, Deus do né? céu, aonde é que a gente vai parar? Aí eu fico vendo as feministas, o pessoal do movimento feminino, não sei o que, respeito, mas vamos lutar, minha filha. Se não tem uma mulher que vai vestir a coisa, eu sou homem, mas eu visto, eu vou defender a mulher, não tem problema nenhum. Agora, foi uma conquista. Foi uma conquista das mulheres. Eu vou tirar isso das mulheres para dar para os trans, ou seja, quem for. Não é justo. Agora, em relação ao esporte, a prática do esporte, eu quero deixar muito claro para todos o seguinte. O meu projeto de lei, ele não inibe ninguém, não proíbe ninguém de praticar esporte. Pode praticar o esporte que for. Aonde quiser, quero jogar vôlei, quero fazer, pode fazer. Competição oficial não, porque é injusto. Agora, a prática de esporte é aberta. E como vai fazer com essas pessoas? Crie uma liga trans. Acabou. Feminino, masculino e trans. Mas se não for trans, é porque tem tanto nome que eu nem sei direito as nomenclaturas. Eu acho que o senhor... o senhor é sexólogo, né? Entende bem da coisa? Eu não sei. Eu não sei como é que é. Cada dia cria um... Sei lá, transforme, não sei o quê. Eu não sei como é que é o negócio. Deputado, Eu só até sei o cada seguinte, homem é homem, mulher é mulher e trans é trans. Então, já existe a competição feminino e masculino. Ponto. O critério que o senhor quer estabelecer é simplesmente biológico. Eu vi que o projeto do senhor hoje está deu entrada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Isso. O senhor vai trabalhar aqui na Assembleia para que os colegas também... E a população também, é claro que o apoio é dos colegas deputados e também da população. A população que está muito a nosso favor. Nós fizemos algumas enquetes, em alguns programas que participamos, fizemos várias enquetes, não perdemos por menos de 90% de apoio. É 90%, no mínimo, de apoio da grande população. Isso eu não estou falando, doutor, nem em relação aos atletas em si, porque os atletas nos apoiam, as federações nos apoiam. A coisa é tão séria que tem atletas com medo de dar o apoio, de dar a cara, por causa de patrocínio. Sabe, eu queria falar, mas eu não posso, deputado. Eu disse, mas eu vou ser a voz de vocês. Não tem problema, não precisa falar. Deixa que a gente fala, porque torno a dizer, é questão de justiça. Agora, doutor Marcelo, que é endocrinologista, eu fiz uma pesquisa aqui, regras do COI. Tem que passar por uma hormonioterapia para quem, um transexual que quiser participar, já que o COI deu uma orientação de que pode participar. Podem competir depois de 12 meses de tratamento hormonal, passar por teste de hormônio e apresentar testosterona abaixo de 10 nmol por litro. Não sei, você pode explicar. Por mililitro. E todo esse... Como é que o senhor vê esse critério do COI? Que passa por uma hormonioterapia, aí se mede essa testosterona? Olha, medicina é ciência, ciência é evidência. Não tem nenhuma evidência todo mundo concorda que você chegando nesses níveis, você vai chegar num valor igual, né? Quer dizer, igual ao das mulheres. Não vai. Mesmo porque a massa óssea do homem ela é mais pesada, a mulher tem 1/4 menor de volume de massa óssea, não é? Então, se você pegar, por exemplo, o homem, ele continua com explosão maior, né? Ele continua com uma maior velocidade. Você com menor testo, né? Naquele momento, não é? Você não tira esses predicados ainda do homem. E a reposição hormonal que a gente fala hoje, quando numa idade mais avançada, tem hoje para mulher e para homem, né? Isso... Sim, para mulher há muitos anos e para o homem agora, que é a andropausa, né? Mas aí isso na competição também não pode, como vocês falaram, né? As mulheres não podem ter um nível de testosterona maior. Uma coisa, por exemplo, veja, as mulheres, quando elas menstruam, estão menstruadas, se ela fizer um esporte, né? No caso, digamos seja de corrida, né? Aeróbico, elas levam desvantagem. Porém, no esporte de explosão, na pós-menstruação, elas levam vantagem porque o estrógeno é mais explosivo. Então, cada categoria tem as suas particularidades, não é? Do homem, tem a nossa, quer dizer, ele é mais alto que a mulher, não é? Ele é mais leve, quer dizer, em termos de massa muscular, ele é mais pesado. Nós temos de gordura corporal em torno de menos de 10 a 20% do que as mulheres. Quer dizer, esse eu acho que é um tema que o deputado tem total razão, pelo seguinte, se é para igualar tudo, então vamos pegar um jovem de 15 anos de idade, vamos dar para ele testosterona e ele vai jogar
com adultos de 25, de 26 anos, ele vai estar igual. Não vai estar igual, entendeu? Eu acho que para alguns esportes, né, as mulheres elas vão sempre se sobressair. Por exemplo, natação, né, quer dizer, aquela maratona aquática, como ele já falou, as mulheres têm a mais que nós em torno de gordura corporal 10%. Elas têm o tronco, quer dizer, as pernas um pouco mais curtas e o tronco um pouco maior. Então elas têm um baixo centro no caso, de gravidade. Na natação, ela é superior a nós homens, que temos as pernas mais compridas, então ele tem a tendência dele, né, ficar com as pernas mais baixas e ele flutua menos. Então aí você vai ter uma vantagem feminina. Agora, se você pegar, não é, esse homem e der para ela estrogênio, né, para ele estrogênio, ele não vai ter a mesma vantagem que a mulher, porque ele continua com as pernas maiores e o tronco menor. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que você não vai igualitar. E outra, se tem um antidoping e que pega por centésimo de centésimo, né? E outra, não é só esteroide na casa dos antidopings. Você tem algumas substâncias que não são esteroidogênicas, mas elas dão mais pica, elas dão mais, entendeu? Melhor respiração, né? São estimulantes. E essa questão se você pegar a testosterona nesse tratamento aqui que o COI orienta, diz que algumas corredoras elas chegam a correr menos porque o nível de testosterona, no caso do transgênero, baixa muito. Aí é uma coisa também lógica, porque se ela tem um corpo masculino, baixou muito a testosterona, o nível de desempenho vai ser menor. Tem uma coisa interessante. As mulheres, a parte muscular feminina, elas, quer dizer, os seus músculos, elas são compostos de fibras vermelhas, ou seja, são mais finas e altamente vascularizadas. No homem, elas são brancas, são mais grossas. Então, vamos supor, esse tipo de fibra fina favorece mais o esporte aeróbico. E nós, o esporte de anaeróbico, não é? Isso não vai mudar, entendeu? Entendi. Isso não vai mudar. Entendi. Então, assim, eu acho que eles estão se embasando, sei lá, por uma pesquisa pontual aqui e ali, mas não há uma evidência geral de que isso vou deixar igualitário. Entendeu? Eu acho que o deputado assim, são disputas importantes em que microsegundos faz a diferença. Entendi. E será que ela, com toda ele ou ela, enfim, que tomou o hormônio, será que ele vai estar numa posição exatamente igual de explosão, velocidade, de equilíbrio, igual a Mas outra e a parte? ciência que vai... nós não vamos chegar num nível que dá para chegar e pegar todas as características individualmente Não de dá. uma pessoa para que... Eu acho só se nascer de você novo. possa- Nós temos... Por mais que a Vamos fazer o medicina seguinte, evolua, não vai dar. Desculpa, né? doutor, eu sei que é a área do senhor, vamos tirar o pulmão, que é maior, vamos arrancar Sim, o coração, sim. vamos ver a densidade óssea, vamos trocar os ossos também. A gente faz Aliás, uma troca boa- de tudo. aliás, uma A boa gente troca o observação. coração, troca o pulmão, troca Fazer o um osso. Frankenstein, né? Entendeu? Porque Faz não o Frankenstein, tem- acabou. Aí Pronto, sim, monta Por exemplo, mais o nosso alteração. batimento cardíaco, quer dizer, a nossa fração de ejeção, ela é superior à feminina em torno de 20%. Pois é. Gente, Entendeu? Então, tem muita diferença, não é só um ponto aqui ou Diga, lá. doutor João, o que fisiologia o senhor ia falar? Isso é uma questão de misturar pato com ganso, gente. O que está acontecendo aqui é questões ideológicas sendo misturadas com aquilo que é fato. É biofísico-mecânico. Não há como você alterar aquilo que é da física, da mecânica, que está ligada à estrutura ósseo-muscular e etc e tal, que te dá maior tamanho, maior capacidade, agilidade, pensamento, estratégia, previsibilidade de jogada, etc e tal, que é daquela criatura que já está formada. Não vamos... Por que estão querendo problematizar? Por que estão querendo trazer uma questão de briga dos sexos, briga dos gêneros, X com Y, enquanto gênero é uma manifestação humana? Ter gênero é uma questão humana que é irracional, que vai ser manifestada de qualquer maneira, que está programada para ser desse jeito. X não tem que brigar com Y, Y não tem que brigar com X. Mas isso é muito já está óbvio, isso é muito determinado. claro. Olha, eu penso o seguinte, olha, chega agora para uma senhorinha, lá, você conhece Exu? Sim. Exu? Conheço. Eu vou falar da cidade de Exu? Já. Pois é, o meu Oxo, sotaque assim, é meio... Eu achei que ninguém conheceria, hein, mas que legal. Eu pensei que ele estava pensando no Exu, né? Significa que você é um cara viajado. Só faltava ele falar, eu sou de Deus. Faltando assim, eu nasci lá. Só de lá. Exu é um interior de Pernambuco. Eles queriam mudar o nome da cidade para Asa Branca em homenagem a Luiz Gonzaga.
Dá um pouquinho de história para as pessoas entenderem. Mas a cidade de Exu, interior do Pernambuco, falei assim porque eu acho um nome meio estranho para a cidade, mais respeito. Chega para uma senhorinha ali, uma vozinha, sabe, a senhorinha está na roça ali, capinando, e chega assim, vó, eu trouxe uma corda aqui, e vamos colocar aqui um homem e uma mulher para puxar a corda, quem é mais forte, vó? A vozinha vai dizer, é claro que é homem, meu netinho, você é burro, você come capim, o homem é mais forte que a mulher. Isso é coisa, meu Deus do céu, eu não sei para que dificultar o que é fácil, sabe? Tem gente que ela tem 10 problemas para uma solução. Você vem com uma solução, a pessoa inventa 10 problemas para uma solução. É simples. O que a gente está querendo é equiparar as competições do que já acontece, do que já existe. Nós não estamos inventando a roda aqui não, meu irmão. A gente não está pegando, não, vou inventar uma roda. Não, já inventaram. Então é simples demais, meu Deus do céu. Não dá para entrar na cabeça de ninguém. Eu conversei com uma pessoa que disse assim, mas o senhor não acha que isso é inclusão? Eu falei, meu filho, não tem nada a ver com inclusão. Será que é tão difícil? Eu duvido muito que as pessoas que estão nos assistindo, e qualquer pessoa que, pelo bom senso, é só ter um pouco de bom senso, e diz assim, não, realmente não tem sentido. Não tem lógica nisso. Quer ver uma coisa? O doutor falou que a mulher tem uma certa vantagem na natação, tá, que eu ouvi falar. Sim. Me diz alguma mulher que ganhou de um homem na natação 100 metros. Não. Então, por exemplo... Tem vantagens. Tem vantagens assim, modalidades. Por exemplo, a mulher tem algumas características que sobressaem ao homem, do mesmo jeito que o homem tem. Competição, 100 metros rasos. Nenhuma mulher vai ganhar. Me fala, qual a mulher ganhou? Uma maratona aquática. A mulher pode conseguir ganhar. Mesmo o homem tendo algumas, a mulher vai sobressair. Esse ponto do COI, que ele determina fazer a reposição hormonal após 12 meses, avaliar como está e ela pode. Isso não anula o fato da pessoa ter treinado 20 anos como homem, ter recebido uma carga de testosterona como homem. Isso não anula. Então assim, vai continuar, você tira a igualdade do esporte. Não é justo com o time adversário. E coletivamente, você falou para mim, Jaime, que existem todas essas diferenças, o doutor também falou, inclusive psíquicas, sim, mas dentro de um coletivo pode haver diferença? Vamos supor, você está num coletivo de mulheres e você tem um transgênero, no percepção, na hora de passar a bola, alguma coisa, pode haver alguma diferença também? Vamos supor que tem um time, desculpa, deixa eu... Para completar. Vamos supor que tem um time de futebol e tem um monte de perna de pau, igual a mim, que eu não jogo nada de futebol. Mas, gosto de futebol, mas não jogo nada. Desde pequeno que eu treino karatê, de 6 anos de idade. O menino saía para jogar bola, saía para lutar karatê. Então vamos supor, um monte de perna de pau e coloca o Neymar para jogar ali junto. E no outro coloca um monte de perna de pau, vai ter uma diferença. Vai ter uma diferença. Então é isso que eu estou falando. Mesmo que o esporte seja coletivo... Até mesmo o exemplo que o doutor deu. A Marta foi jogar junto com o time masculino. É um coletivo, isso, vários exercendo uma função e apenas uma mulher equilibrados tecnicamente que está junto. Isso. Toda vez que a Marta pegar na bola, ela vai tomar um jogo de corpo de um homem. Ela vai conseguir ficar em pé? Ela nem classifica. Ou seja, esse time que tem uma mulher vai estar em desvantagem, porque toda vez que ela pegar na bola, e o jogo de corpo é legal. Às vezes a gente vê na internet, que nem eu vi, claro que a internet não é a fonte da pesquisa científica, mas você vê lá, eu estou falando isso também, deputado, porque a população também vê na internet. Claro. Aí eles colocam lá lutadoras de MMA, uma que é chamada Cis, que o doutor explicou que é o... Seria hétero. O hétero. Muito mais, a trans mais franzina e a mulher hétero forte, muito forte. Então fez um comparativo que se você for comparar assim, eles falam, não, mas como é que... Mas biologicamente vocês explicaram que a estrutura óssea, o hormônio, todas essas características, no final... Porque você tem que estabelecer a legislação, tem que ser uma regra para todos. Né? Pois é. Não dá agora, nesse caso, onde a mulher hétero era mais forte que a outra, avalia há quantos anos e como que era o treino dessa mais forte, e há quanto tempo a outra treina e faz isso, essa modalidade. Né? Então, assim, essa está sobressaindo nesse momento. Daqui 1 ano, se colocar as duas juntas novamente, essa ultrapassou essa em questão de 1 ano. Por quê? A carga genética dela vai favorecer, por causa das 7 capacidades físicas inatas que eu te falei no começo do programa. Aliás, eu não sabia, doutor, ele falou aqui, explicou pra gente aqui, ó, flexibilidade, até anotei aqui, ó, características, algumas femininas e umas masculinas, a força, resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade, equilíbrio,
e coordenação motora. motora. Algumas a gente, Capacidades homem e físicas mulher, inatas. homem e mulher tem Nascemos com algumas ela. natas. Não, todo ser humano, qualquer ser humano, homem, mulher, trans, qualquer ser humano já nasce com essas 7 capacidades. Isso é inato, você nasce com ela. O bebê ele chora, o bebê se mexe, então isso é inato, você nasce com essas capacidades. Você as desenvolve e tem as habilidades motoras, que já é outra coisa. Essas capacidades físicas, elas têm uma vantagem em alguns sexos, em outros. As mulheres podem se sobressair ao homem em algumas capacidades. Quais são elas? Flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio. Qualquer modalidade esportiva que essas 3 modalidades se sobressaiam, a mulher vai ter vantagem sobre o homem. Só que em todas as outras, força, agilidade e tudo mais, o homem sobressai. Só para você ter uma noção, não é nem questão de homem ou mulher, é questão da igualdade, equiparar as modalidades. Não tem nenhum problema homem jogar com mulher, desde que o outro lado também. Tanto que existem as competições mistas. Tem o tênis misto, que é um homem e uma mulher contra um homem e outra mulher. Tá igual de novo. Entendi. Agora, se você colocar um homem e um homem contra um homem e uma mulher, qual vai ter vantagem? Entendeu? É questão disso, da igualdade. E tem também, Lembrar que- lógico, em todos os times a gente sabe que tem uma pessoa que tem não é opção, mas é Orientação. a orientação. Orientação. Tem a outra orientação e já acontece, né? Ela tem, joga num time masculino e tem outra orientação, mas está ali dentro de um time, isso já ocorre. Eu penso o em seguinte, todos. imagina o Usain Bolt, 9,58, né, que ele fez, né? Imagina ele decidindo agora virar mulher. Não, você trans, tal. Tá bom. De unha rosa. O recorde mundial aumentaria. Por quê? O recorde mundial masculino é um, recorde É o mundial parâmetro. feminino É é outro. outro. É Por outro. quê? Por que que o recorde mundial masculino é sempre maior que o feminino? Por causa da capacidade motora. O homem treinado e a mulher treinado, o homem vai estar Outra. A Florence, em 88, foi a mulher que mais conseguiu correr no mundo, 10 e pouco, não me lembro certo. Mas a gente começou a fazer um estudo, 88, ela foi a mulher que mais correu no mundo, não chegou nem aos pés do Usain Bolt, que foi 9,58. Existem 726 homens na frente da Florence. Quando ela vai chegar? É porque Nunca. ela tem um centro de gravidade menor, mais baixo, Isso. uma perna um pouco mais curta. Então ela vai correr sempre um pouco mais inclinada. Então ela vai tomar desvantagem. Agora, já na ginástica de solo, que ela tem os braços mais em X e hiperestendidos, ela já leva vantagem sobre o homem. Então tem características para cada sexo. Exatamente. É por isso que tem Respeitar. feminino O e exatamente. Masculino, assim como o não tem, esporte, como ele não é tem um argola seletor para mulher, natural. né? O esporte é um seletor natural. Não tem como. Por exemplo, antigamente acreditava-se que na ginástica olímpica, quem treinar a ginástica olímpica não crescia, ficava baixo. E hoje já sabe que não é isso. 100 crianças estão treinando ginástica olímpica. Dessas 100, 80 cresceram. Elas são eliminadas do esporte, porque a perna vai bater. Então só sobram aquelas que não crescem. As competitivas. O esporte, ele é um seletor natural. Tem biotipos que são melhores para cada esporte. Tem biotipos que são melhores para o outro. Tem sexo que é melhor para uma E você estava falando dessas características. Imagina o anão. Pois não, doutor. Um anão, né? Pequenininho, tá lá, joga basquete. Pessoas, né, de estatura... Se for um time Totalmente. de Tem que ser um anãos. time de anãos. Tá ótimo. Show. A gente tem só 3 minutos para encerrar e eu queria, já vou passar a palavra para o João e agradecer muito a presença do deputado, mas eu queria que, só para fechar então, deputado, o projeto do senhor, que é o 346 de 2019, artigo 1º, sexo biológico será o único critério definidor do gênero dos competidores em partidas esportivas oficiais no Estado de São Paulo. Como é que o senhor vê a importância de se passar esse projeto aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo como um definidor e, não sei se a palavra seria um pacificador, mas assim, um organizador, porque hoje o COI, ele orienta, as federações podem seguir, podem não seguir. Como é que o senhor vê a O COI não importância? legisla, né? A gente tem que estar bem claro. Porque tem pessoas, mas não sei, o COI não legisla. Quem legisla somos nós. Exatamente por Entendeu? isso. A importância de ter uma legislação orienta todo o setor. Exatamente. Eu penso o seguinte, aquilo que não é proibido é permitido. Sim. Ponto. Com certeza.
Se não é proibido, é permitido. Agora, daqui a um tempo, a gente vai observar mais mulheres perdendo espaço. Essa é a minha preocupação. Sim. Tá entendendo? Então, as mulheres lutaram tanto para conseguir esse espaço, e se a gente começar a deixar isso correr frouxo, o que vai acontecer? As mulheres vão perder mais espaço ainda. Então, torno a dizer, o projeto é uma questão de justiça no esporte, ponto. É só isso. Muito obrigado. Você ia falar alguma coisa, João, que é importante? Deveria só colocar que exatamente é igualitário, é anti-preconceito. Na verdade, é uma briga que nós estamos apoiando o deputado Antônio Moraes aqui, etc. e tal, né? Que virou uma questão de polêmica, etc. e tal, de briga, etc. e tal, que tem que ser dissolvida, diluída absolutamente, porque na verdade estamos brigando pelo direito da igualdade ser permanecida. Inclusão é outra coisa. A gente não está falando da questão social. Ninguém está falando assim, alguma. então essa esportista vai ficar de fora. Não é nada disso. Tem que se encontrar outro lugar, tem que se encontrar outras soluções. Nós só estamos permanecendo aquilo que é secular, aquilo que é certo. Só Certo. isso. Algumas pessoas dizem, mas será que tem tantos trans para criar uma liga? Eu penso assim, às vezes só não tem porque ainda não Exatamente. existe essa liga. Talvez se criar, começar a aparecer e até alguns que se sentem mal, não têm um aparato, ache no esporte. Como Sim. Usuários de droga, alcoólatras, acham no esporte a sua redenção e a sua motivação. Alguns trans que não têm um apoio familiar, não têm aquilo, no esporte, achem o que elas precisam para crescer. inclusivo. Entendeu? Como foi a Paralimpíada, né? Seria- Pessoas estavam excluídas, exatamente. foram Exatamente. incluídas São e criaram. Mais uma vez o né? esporte salvando vidas muitas vezes. São vencedores. O programa Isso aí. fica por aqui. Acho que acabou o tempo, né, diretor? Então é isso. Eu agradeço muito a presença de todos, do deputado, com o projeto aqui. Nós vamos colocar rapidinho aí o e-mail do deputado para que você que quer imitar as pessoas que querem Por favor, participar. dep.altairmorais.com.br. DEP de deputado, né? dep.altairmorais@gmail.com. Só. Manda e suas o nosso considerações. site também. Desculpa. Pois só não. roubar um pouquinho aqui. Entra no nosso Instagram, tá? Que você vai acompanhar o nosso trabalho, tá? Altair Moraes SP. Altair Moraes SP, tá bem facinho, entra lá no Instagram para entrar em contato aqui com o seu deputado, mandar suas sugestões, inclusive de pauta aqui pra gente, pro nosso programa Em Discussão. Obrigado pela presença de todos e a você obrigado pela audiência. Vale a pena.